Olá amigos e amigas do Facebook, estamos de volta para mais um vídeo do Médico Repórter da Rádio Cidadania FM de Avaré. Eu sou Ernesto Albuquerque, estamos sempre gravando vídeos de orientação sobre doenças, especialmente doenças infantis. E hoje vamos falar de um assunto bastante importante, que é a aspiração ou ingestão de corpos estranhos. A criança às vezes está brincando com algum brinquedinho ou mesmo se alimentando e de repente se engasga ou ingere eventualmente algum corpo estranho. Pior ainda quando vai para as vias respiratórias, para o pulmão, aí a coisa é bastante complicada. Tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde que afirma aí que a causa mais comum de morte, causa externa de morte em crianças até 1 ano é justamente essa questão do corpo estranho. E existe naturalmente, conforme a idade da criança, o risco maior é até 3 anos de idade, e os alimentos mais perigosos são alimentos aí do dia a dia, é o próprio feijão, é a pipoca, é o amendoim, enfim, são grãos que realmente podem ir para o pulmão e causar uma urgência realmente imediata. Isso é muito perigoso. Há a possibilidade também da criança às vezes engasgar e ir para o esôfago. Aí é um pouquinho menos grave, quando vai para as vias respiratórias é muito mais grave, e às vezes pode haver uma obstrução quando vai para a via respiratória, uma obstrução total das vias aéreas, com risco de morte mesmo, né? Então essas coisas são bastante importantes, né? E a gente tem que estar sempre atento. Se recomenda que quando a criança está se alimentando, sempre tem um adulto do lado, porque até 6 anos de idade esse risco é sempre constante. Então vamos tomar cuidado com relação à supervisão da alimentação da criança, porque a criança tem algumas características de posição da língua, de posição dos próprios dentes, do calibre menor das vias aéreas e vias digestivas do que as pessoas maiores, que tudo isso facilita a ingestão ou a aspiração de corpos estranhos, sejam ele através de brinquedos, por exemplo, ou mesmo a própria alimentação. Já na criança em idade escolar, ou adolescente principalmente, às vezes a causa mais comum é o próprio material escolar. Às vezes essa coisa de colocar caneta na boca, ou tampa de caneta, ou aquela pontinha de trás da caneta Bic, às vezes fica colocando na boca e aspira e pode ir até mesmo para o pulmão, como já tive alguns casos assim. Isso é um perigo realmente iminente. E às vezes tem que, no caso de levar com urgência para o hospital, se de fato houve aspiração ou a ingestão, há necessidade de fazer broncoscopia, no caso da via respiratória, ou mesmo a endoscopia, no caso da via digestiva. Por exemplo, vou dar 2 exemplos que eu me recordo bem. Um deles é uma criança que eu atendi tempos atrás, uma criança até grande, de uns 8 anos mais ou menos, ela engasgou com um pedaço de carne e ficou parado no esôfago. E a mãe, uma pessoa muito simples, né, ela percebeu um hálito forte, uma salivação constante, e aí quando trouxe, eu desconfiei que tinha um corpo estranho no esôfago, encaminhei para fazer uma endoscopia e tinha um pedaço de carne entalado no esôfago. Esse é um exemplo que eu me recordo bem. Um outro, uma criança menor, de 1 ano, 1 ano e meio, que estava chiando bastante, como se fosse uma asma, uma bronquite. E, na verdade, ela tinha engasgado com pipoca, que é muito comum, pipoca, amendoim, milho, feijão, como eu disse anteriormente. Essa é uma outra questão. E existem vários exemplos, inclusive de crianças que ingerem ou eventualmente aspiram para as vias aéreas e há uma obstrução total da respiração, aí a urgência é imediatíssima. Como eu também conheço o caso de uma criança já de 7, 8 anos, que estava com tosse comprida e colocou a caneta Bic, a ponta da caneta Bic, a ponta posterior, vamos dizer assim, e aspirou aquela tampinha de trás da caneta Bic. E, infelizmente, isso foi em São Paulo, e infelizmente veio a falecer, tal a urgência que foi o caso. Então são exemplos que a gente cita. Eu tenho aqui uma listinha que a própria Sociedade Paulista de Pediatria divulgou nesse livreto aqui, que são os cuidados recomendáveis para evitar tudo isso. São 12 conselhos. Primeiro,
Crianças pequenas não devem ter acesso a brinquedos destinados a crianças maiores. Não devem. Segundo, não deixar moedas, joias, agulhas e outros objetos pequenos ao alcance de crianças menores de 3 anos. Não deixar. Criança abaixo de 3 anos sempre é um risco maior. Comprovar que os brinquedos não contenham peças que a criança possa destacar com as mãos ou com os dentes. Também aumenta o risco de aspiração ou ingestão. Impedir que crianças brinquem com sacos plásticos e balões de borracha sem a supervisão direta de adultos. Outro conselho, não deixar aparelhos elétricos ou que contenham pilhas ou baterias em forma de disco ou ao alcance de crianças pequenas. O risco também é enorme. Outro conselho, os alimentos devem ser cortados, partidos ou triturados em pedaços de tamanho pequeno, para diminuir o risco, obviamente. Crianças abaixo de 5 anos devem ser alimentadas sob a supervisão direta dos pais ou cuidadores. 5 ou 6 anos de idade, sempre alguém estar acompanhando a alimentação dessas crianças. Não dar alimentos como sementes e grãos, amendoim, milho, feijão, pipoca, também é uma forma de milho, né? Assim como balas duras, lembra da bala soft? Era um perigo. Para menores de 5 anos. Então, não dá esses tipos de alimentos para amendoim, pipoca, milho, feijão, de modo que a criança possa, na hora de comer, se engasgar e aí complicar. Menores de 5 anos. Evitar que as crianças usem joias, medalhas, broches, correntes, berloques, prendedores de chupeta que possam se soltar e serem ingeridos. Perigo. Ensinar as crianças que não devem colocar objetos em geral na boca. A gente sempre tem que procurar estar orientando e corrigindo mesmo, né? E para finalizar, evitar que crianças corram, que estejam dando risada ou chorem com comida na boca. Isso é muito comum, né? A criança correr comendo alguma coisa, ou mesmo chorando ou dando muita risada com alimento na boca. Aumenta o risco de engasgo ou de aspiração. E completando, os pais devem conhecer as manobras de retirada de corpo estranho ou de ressuscitação. É aquela história de virar a criança menor, colocar sobre o braço, bater nas costinhas, levantar, bater de novo caso esteja engasgado. Ou crianças maiores, já adolescentes, aquela manobra de por trás você apertar a barriga para que saia o corpo estranho quando estiver engasgado. São medidas que todo mundo deve conhecer para, na urgência, providenciar. E se realmente a coisa for bastante grave, levar correndo para um pronto-socorro, que às vezes pode ser coisa bastante grave. Tá ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo que nós vamos fazer do Médico Repórter, sempre dando conselhos, dicas de saúde para vocês todos. Um abraço, este vídeo está sendo transmitido ao vivo no Facebook, será postado no Twitter e também será postado no YouTube. Abraço a todos, eu sou Ernesto Albuquerque, até a próxima edição do Médico Repórter. Até lá.